foi um gol de placa e não é força de expressão não, viu? Para lembrar a história por trás do gol do Marcelinho, que valeu placa oferecida pelo Pelé, já deixa aí o like, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. A grande atração do Corinthians para 96 era o atacante Edmundo, e foi uma contratação de muito peso. E midiática também, no bom e no mau sentido. No bom, porque o Edmundo já era um personagem icônico do futebol brasileiro. E no mal, porque ele não estava só no noticiário esportivo. Em dezembro de 95, ele tinha se envolvido num acidente no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 3 pessoas. Mas, mesmo com a cabeça atordoada, ele chegou como grande reforço para 96, ano de Libertadores para o Timão. Mas veja, a chegada do Edmundo não mudou o fato de que o Marcelinho ainda era o maior nome do time. Tanto que a camisa 7, que era comum aos dois, continuou nas costas do Marcelinho e o Edmundo vestiu a 8. E mais, o Marcelinho tinha acabado de renovar contrato, com um salário de R$75 mil por mês, o que fazia dele o jogador mais bem pago do futebol paulista, mais do que o próprio Edmundo. E logo na rodada de abertura do Paulistão, o Marcelinho ainda meteu um gol olímpico no empate com o Botafogo em Ribeirão Preto. Nas 3 rodadas seguintes, o time embalou, jogou bem e ganhou bem do Araçatuba, do Rio Branco e do 15 de Jaú. E aí teria contra o Santos na Vila Belmiro o primeiro clássico do ano. A expectativa para aquele clássico gerava sentimentos mistos no corintiano. Por um lado, Timão era o favorito, porque tinha menos desfalques. O volante Zé Elias e o meia Souza estavam fora porque estavam servindo a seleção olímpica na Copa Ouro. Mas o Santos também estava bem capenga. Ele também tinha 2 jogadores na seleção, o zagueiro Narciso e o meia atacante Jameli. Só que, além deles, o Santos também não teria o meia Giovani, grande astro do time, o volante Galo e o lateral Cláudio, que estavam suspensos, e o atacante Marcelo Passos, machucado. Então, pelo quesito desfalques, o Corinthians era favorito. Só que, por outro lado, o fator campo era uma pedra no nosso sapato. Desde que o clássico voltou a ser jogado na Vila Belmiro em 95, o Corinthians só tomava coco por lá. Tinham sido 3 derrotas seguidas, e a última delas na final de um torneio de verão, menos de 20 dias antes desse jogo pelo Paulista. Bom, foi nesse clima que o Corinthians e o Santos entraram em campo naquela tarde quente de domingo, dia 11 de fevereiro de 96. O Eduardo Amorim escalou o Corinthians com Ronaldo no gol, Carlos Roberto, André Santos, improvisado na zaga, Henrique e Silvinho, Bernardo, Júlio César, Marcelinho Carioca e Leônidas, no ataque, Edmundo e Mazinho Loyola. O Santos, que era treinado pelo técnico Candinho, entrou em campo com Edinho, o filho do Pelé, Marcos Adriano, Jean, Sandro e Marcos Paulo, Baiano, Wagner, Kennedy e Robert, Camanducaia e Macedo. E olha, esse monte de desfalque dos 2 lados derrubou o nível técnico do jogo no primeiro tempo, viu? Ficou aquele jogo travado, sem muitas chances. E foi assim até os 37 minutos, quando o jogo pegou fogo a partir da expulsão do zagueiro corintiano Henrique. 3 minutos depois, a defesa do Corinthians ainda estava meio bagunçada por causa da expulsão. E aí o Marcos Paulo, que batia bem na bola, avançou até o bico da grande área e acertou esse chute cruzado. Convenhamos, um golaço, e provavelmente teria sido o golaço da rodada se o jogo tivesse acabado ali. Aí, 2 minutos depois, o Mazinho Loyola conseguiu arrumar um escanteio lá na direita. Ele mesmo cobrou curtinho. O Marcelinho Carioca, com aquela precisão que era peculiar dele, cruzou fechado no segundo pau. O Edmundo entrou livre e só cutucou de cabeça, 1-1. E o Edmundo era forgado, hein? Ele comemorou com aquele gesto, mandando a torcida do Santos ficar quieta. E aí o jogo incendiou de vez. O Santos, que tinha um jogador a mais, foi pra cima e só não fez o segundo gol porque a trave não quis. Essa foi por pouco. Só que aí o Edmundo foi o Edmundo. O juiz, o Flávio de Carvalho, de repente parou o jogo porque o zagueiro Sandro, do Santos, estava no chão e foi lá ouvir o bandeirinha, que flagrou o Edmundo dando um tabefe na cara do Sandro. Resultado, cartão vermelho para o Edmundo e o Corinthians terminou o primeiro tempo com 2 jogadores a menos.
Aí, no segundo tempo, foi a vez do Santos dar mole. Veja, o que o juiz mais precisava era de uma chance para expulsar alguém do Santos. E aos 7 minutos, o Marcos Paulo, que já tinha amarelo, foi lá e deu essa entrada no Júlio César. Foi expulso e foi merecido. E logo em seguida, o Jean, zagueiro do Santos, que também já tinha amarelo, decidiu fazer uma falta no Marcelinho no meio-campo e foi pro chuveiro também. Agora estava tudo igual, 1-1 no placar e 9-9 em número de jogadores. Só que o Corinthians tinha um trunfo, o Tupanzinho, que tinha entrado no lugar do Mazinho Loyola. E o Tupanzinho, que era o nosso talismã, fez a diferença mais uma vez. Ele foi avançando com a bola para perto da área e abriu na esquerda para o Marcelinho Carioca. Daí, o Marcelinho aplicou o chapéu e, no chamado sem pulo, colocou de chapa no canto esquerdo do Edinho, que nem foi na bola. Que golaço! De um camarote da Vila, o Pelé assistiu a tudo. Um gol antológico do jogador Marcelinho Carioca. Um gol de Pelé para o Pelé Verde da Vila Belmiro. Na época, ele era ministro extraordinário de esportes, mas tinha tirado domingo de folga para ir até a Vila ver o jogo do Santos e, claro, ver o filho dele jogar. E, de brinde, levou aquela pintura do gol do Marcelinho. A festa do Timão só não foi completa porque no final o juiz marcou pênalti no Wagner. O que você acha, hein? Foi pênalti? Escreve a sua opinião aí nos comentários e aproveita para curtir o vídeo e seguir o canal. Bom, o Sandro bateu e empatou 2-2. O Corinthians só conseguiria ganhar do Santos na Vila 3 anos depois, mas a gente conta essa história outra hora. Uma semana depois, no programa Cartão Verde da TV Cultura, o Pelé e o Marcelinho foram os convidados. Embora você tivesse feito isso, aliás, eu botei aqui, em cima do meu filho, que eu acho que não é muito correto de sua parte, você pode ser meu filho também, mas você tenha feito isso em cima dele, eu realmente venho comprovar a minha satisfação, a minha alegria, porque o futebol é isso. Marcelinho, parabéns pelo gol de placa feito no jogo, Santos 2, Corinthians 2, na Vila Belmiro, em cima do meu filho Edinho. Com admiração, Edson Pelé Santos, 14 de fevereiro de 1996. Foi literalmente um gol de placa, oferecido pelo rei na casa do rei, num dia de rei do Marcelinho.